Oi, gente! Hoje a gente vai estar falando de um assunto super importante que é a gasometria arterial. Muita gente ama gasometria arterial, muita gente odeia gasometria arterial, mas a verdade é uma só. Interpretação de gasometria arterial salva vidas. E nós precisamos então entender, primeiro, o que é a gasometria arterial? A gente tem uma técnica de coleta de gasometria arterial que ela vem para quê? Para que a gente colha da artéria, pode ser radial, pode ser ulnar, pode ser braquial, pode ser axilar, pode ser qualquer artéria femoral, pediosa, qualquer artéria que você queira. Porém, a gente tem que começar a entender que gasometria arterial, a gente tem os status ventilatórios, e nos status ventilatórios eu preciso entender o que é essa coleta e qual o doente que vai precisar de gasometria. Quem é? É aquele paciente que está no respirador, é aquele paciente que você teve que entubar ou que está precisando ser entubado, como é o caso do Covid, por exemplo, né? A gente tem que saber se ele vai ser adequado, se ele vai precisar ser entubado, como é que se a macronebulização que você está colocando no teu paciente, se ela é boa. Ele às vezes está com um broncodilatador que aconteceu a prescrição e a gente vai precisar ver isso. Então, assim, gasometria arterial significa a gente entender que a gente vai ver os parâmetros oxi-hemodinâmicos, a gente vai entender que a gente tem os distúrbios, que a gente pode avaliar os distúrbios hidroeletrolíticos, que também estão nesse exame, e também identificar, por exemplo, os padrões numa possibilidade de alteração, por exemplo, num pré-operatório, num pós-operatório e por aí vai, tá? Nesse conjunto, gente, a gente precisa entender que o exame de gasometria ele é composto de dados básicos. Às vezes a gente tem mil situações, 1000 números ali pra gente avaliar, mas ele tem uns números básicos. O que é? O pH de 7,35 a 7,45, o PaO2 de 80 a 100, o PCO2 de 35 a 45, o excesso de base de -3 a +3, alguns livros botam de -2 a +2, né? O bicarbonato e a saturação. Bicarbonato de 22 a 26 em alguns livros, em outros livros de 24 a 28, e a saturação acima de 90%, porque eu vou utilizar o padrão do pneumology mesmo, tá bom? Então a gente precisa entender cada um deles. Vamos começar pelo pH? Quando a gente fala do pH, o pH é o meio ideal para a célula viver, tá, gente? Ou seja, vamos pensar numa temperatura, nem muito quente, nem muito frio, né? Então a gente tem um pH de 7,35 a 7,45. É como se você perguntasse assim pra mim: Lilian, qual a temperatura ideal para você? Eu vou dizer para você, para mim fica entre 26 e 30 graus, porque eu moro no Rio de Janeiro, né? Então eu tenho essa questão da temperatura mais para alta. E para você pode ser mais para baixo, mas vamos lá? Então o pH é o meio ideal, ele é de 7,35 a 7,45. Então pensa assim numa coisa assim, uma ilha paradisíaca, sem problemas nenhum. Quando a gente fala de acidose, a gente está dizendo que o pH caiu de 7,35 para 34, 33, 32, 20 e poucos. Então, abaixo de 7,35, isso é acidose. É como se fosse, gente, licença poética, muito frio. Então, pensa aí numa temperatura muito frio, de 50 graus negativos. Célula entra em sofrimento, pH abaixo de 7,35, acidose. Lilian, e acima de 7,45, muito quente, tá? Então, nós estamos pensando numa questão de quê? De que num grande vulcão, então pensa aí numa licença poética também, temperatura acima de 200 graus Celsius, temperatura muito ruim para a célula viver. Então, acima de 7,45, o nome disso é alcalose e a célula também está em sofrimento. O meio ideal para ela viver não está adequado. Nesse conjunto, a gente já sabe que o pH pode ser acima de 7,45, alcalose, abaixo de 7,35, acidose, e o meio ideal de 7,35 a 7,45, temperatura legal para essa célula viver, tá? Além disso, nós também temos que saber que o pH ele pode ser nivelado, porque esse meio ideal para a célula viver pode ser nivelado pela questão da respiração, e aí a gente tem dois padrões para poder avaliar isso. Quem são eles? O PaO2 e o PCO2. O PaO2, a numeração dele, ou seja, o valor dele de 80 a 100, e o PCO2 de 35 a 45. Nesse conjunto eu respiro oxigênio e elimino o gás carbônico, tudo bem? Então, lógico, se eu respiro pouco oxigênio, eu retenho gás carbônico. Ao mesmo tempo que, se eu então retenho o gás carbônico, ele vira ácido carbônico, né? Porque quando ele se mistura com a água, ele reage, vira ácido carbônico, transformando o pH, meio ideal para a célula viver, em
mais ácido, ou seja, incompatível com esse conjunto. E aí, gente, quando a gente fala então nós falamos da questão respiratória e vamos falar agora da questão metabólica. Como é que é o metabólico? O bicarbonato, ele é o representante disso. Vamos lá. O bicarbonato, ele é produzido por uma glândula que está acima do rim, o nome dela é suprarrenal, e metabolizado no fígado. Então é bem importante que a gente consiga entender. O bicarbonato, ele é de 22 a 28, aí botando os dois padrões, e a gente tem que falar a respeito disso também, tá? Então, pra gente poder concluir esse assunto, vamos lá. pH, o meio ideal para a célula viver de 7,35 a 7,45. Se o problema é respiratório, a gente vai falar do oxigênio e do gás carbônico, então PaO2 e PCO2. E se o problema é metabólico, nós vamos falar o quê? Do bicarbonato. E agora a gente fala de saturação. O que é a saturação? É a quantidade de oxigênio dentro da molécula de hemoglobina. Então a gente tem 100%, a gente deve ter 100% da quantidade de oxigênio dentro da molécula. A gente aceita que de cada 100 cadeirinhas, 90 sejam ocupadas pelo passageiro oxigênio. Vamos pensar no ônibus, tá? Então, 90%. E aí, a gente precisa, e lógico que isso tem a ver com o oxigênio que está entrando e o gás carbônico que está saindo, para a gente poder ter essas moléculas de hemoglobina bem ocupadas pelo oxigênio. Vamos ver se a gente consegue fazer isso? Então, te espero no próximo vídeo, que vai ser a respeito de só exercício. 5 minutos de exercício. Vamos lá? Se você gostou desse vídeo, vai lá, compartilha com os amigos, dá um like e também, se você não é inscrito no canal, vem com a gente, se inscreve aí.